Senti o sal no ar, o sol a queimar minha pele, e o som das ondas a quebrar parecia lavar anos de cansaço. O Lucas ao meu lado estava totalmente absorvido na sua obra-prima de areia, uma daquelas coisas que só as crianças conseguem construir com tanta dedicação. O meu telemóvel? Desligado. Há quase uma década que não sabia o que era isso, umas férias a sério. E tinha me custado tudo, literalmente. Não me precipitei. É que, bem, a história é confusa, como quase tudo na minha vida. O que sei é que naquele instante o telemóvel tocou. Era a Ana Silva, a minha chefe. Chamou-me irresponsável e, sem mais nem menos, despediu-me. Assim, do nada. E a ironia é que enquanto ela me despedia por telefone, havia um homem que se sentava à nossa mesa para jantar mais tarde, que sem que ela soubesse tinha o poder de deitar abaixo tudo o que ela tinha construído. Quem é que perdeu tudo, afinal? Pergunta complicada, não é? Ainda hoje não sei bem a resposta. Depois daquele telefonema, eu devia estar em pânico. A minha carreira, 9 anos de sacrifício, de ser o João Faustudo da Tech Horizon, tinha acabado numa chamada de 3 minutos. Mas, enquanto via o Lucas a erguer a sua muralha de areia, senti um alívio estranho. Um peso não, uma montanha a sair dos meus ombros. O Lucas, na sua inocência, reparou. Pai, estás estranho. Estás bem? A voz dele era suave, mas carregada de preocupação. Os olhos, iguais aos da Sofia, a minha Sofia. Perdi-me um segundo neles. Está tudo bem, Lucas. Tudo vai ficar bem. Abraço-o. Não um abraço rápido, apressado, mas um abraço apertado, longo, como nunca lhe dei. Senti o calor do seu corpo, o cheiro a protetor solar e mar. Aquilo era real. Era o que importava. Desliguei o telemóvel. De novo. Dessa vez, sem voltar a ligar. Lá fora, o mundo da Tech Horizon devia estar a arder. O caos que eu tinha impedido durante tanto tempo estava agora a explodir. E eu estava na praia com o meu filho a ensinar-lhe a encher um balde de água para a fosso do castelo de areia. Dantes teria achado isso uma loucura. Agora era a minha única verdade. Mas como é que eu cheguei aqui? É uma história longa e a minha memória já não é o que era. 9 anos, é tanto tempo que as lembranças se misturam, os dias desvanecem. 9 anos. Foi o tempo que levei a aprender que o tempo não era uma moeda que eu podia gastar assim, à toa. Eu, João Ribeiro, 41 anos, engenheiro de operações sênior na Tech Horizon. Durante 9 anos, fui a espinha dorsal invisível de uma empresa que nunca, nem uma única vez, reconheceu o quanto dependia de mim. Quando os servidores caíam às 2 da manhã no porto, eu estava lá. Quando os sistemas críticos falhavam durante o lançamento de um produto em Lisboa, eu era o único que ficava até o problema estar resolvido. Enquanto outros engenheiros iam para casa, para as suas famílias, eu ficava. Porque a minha Sofia já não me esperava. E o Lucas, bem, ele aprendeu a adormecer ao som do meu teclado no quarto ao lado. A Sofia tinha partido quando o Lucas tinha apenas 3 meses. Uma doença súbita. Os médicos não sabiam explicar. Numa semana, estava saudável, a rir, a fazer planos para o futuro. Na semana seguinte, tinha desaparecido. Segurei o nosso bebê no funeral, dormente de tanta dor, e fiz uma promessa silenciosa. Ser tudo o que o Lucas precisaria. Mas as promessas feitas na dor são quase sempre impossíveis de cumprir. Os anos esbateram-se. Mergulhei no trabalho porque o trabalho era previsível. O código funcionava ou não funcionava. Os sistemas corriam ou caíam. Havia um certo conforto em problemas que tinham solução, ao contrário da dor oca no meu peito que nunca parecia desaparecer. Dizia a mim mesmo que estava a providenciar para o Lucas, a construir um futuro estável, a ser responsável. Mas no fundo eu sabia a verdade. O trabalho tinha se tornado a minha fuga. E o meu filho? Uma reflexão tardia agendada entre emergências. O Lucas nunca se queixou.
Essa era talvez a parte mais dolorosa. O miúdo cresceu a perceber que o pai estava ocupado, que o pai era importante, que o pai iria conseguir ir à peça da escola da próxima vez. O Lucas aprendeu a aquecer os seus próprios jantares, a ir para a cama sozinho, a celebrar pequenas vitórias sem mim. Tinha 9 anos e já era mais autossuficiente do que a maioria dos adultos que eu conhecia. Foi há uns 3 meses que o Lucas fez uma pergunta simples que partiu algo dentro de mim. Pai, lembras-te da última vez que fizemos algo juntos? Só nós? Abri a boca para responder, mas percebi que não conseguia. Realmente não me conseguia lembrar. Tinha havido refeições rápidas entre chamadas de conferência, conversas distraídas enquanto verificava e-mails, filmes vistos pela metade e interrompidos por emergências de trabalho. Mas um momento real, uma experiência completa, ininterrupta com o meu filho, essa memória simplesmente não existia. Naquela noite, depois de o Lucas ter ido para a cama, sentei-me sozinho na cozinha e chorei pela primeira vez desde o funeral da Sofia. Chorei pelos anos que tinha perdido, pela infância que tinha falhado, pelo pai que não tinha conseguido ser. E quando as lágrimas finalmente pararam, tomei uma decisão. Levaria o Lucas de férias, umas férias a sério. Sem computador portátil, sem verificar e-mails constantemente, sem chamadas de emergência. Apenas um pai e o seu filho, finalmente presentes um para o outro. Levei 2 meses para organizar tudo. Tinha acumulado tanto tempo de férias não utilizado que o RH me ligou para verificar se o meu pedido não era um erro. Coordenei com a minha equipa, documentei cada sistema que mantinha, criei protocolos de backup para cada cenário possível. Fiz tudo direitinho, submeti o pedido pelos canais próprios e recebi aprovação por escrito da própria Ana Silva. A Ana era a diretora de operações, uma mulher cuja reputação a precedia como um vento gelado. Era brilhante, eficiente e totalmente desprovida de empatia. Os funcionários eram recursos a otimizar, não pessoas a compreender. Aprovou o meu pedido de férias com uma única linha. Certo, não deixe que nada se estrague enquanto estiver fora. Como se eu tivesse algum controlo sobre isso. Como se eu não tivesse passado 9 anos a garantir que nada se estragasse para começar. O resort de praia, algures no Algarve, era modesto. Um lugar pequeno, mas perfeito para o que eu precisava. Na primeira manhã, acordei sem despertador. Uma sensação tão estranha que quase parecia errado. Preparei o pequeno almoço com o Lucas. Pequeno almoço a sério, não barras de proteína comidas à frente de um teclado. Caminhamos até a praia juntos e vi o meu filho correr em direção às ondas com uma alegria pura e sem filtros. Pela primeira vez em 9 anos, João Ribeiro sentiu algo próximo da paz. Estava sentado na areia, a ver o Lucas construir cuidadosamente um castelo de areia com a concentração intensa de um mestre arquiteto, quando o telefone tocou. Eu tinha prometido a mim mesmo que não atenderia chamadas de trabalho, mas velhos hábitos custam a morrer. Olhei para o ecrã. Ana Silva. O estômago apertou-se. Ela nunca ligava a não ser que algo estivesse catastroficamente errado. João. A voz da Ana era aguda, cortante, carregando a frieza particular que ela reservava para pessoas que considerava inferiores. Preciso de você de volta ao escritório agora. Olhei para o Lucas, que estava a bater cuidadosamente na areia, dando forma a uma torre. Ana, estou de férias aprovadas. Você mesma assinou. A preparação da auditoria encontrou complicações. Sistemas que você construiu, sistemas que só você entende. A sua equipa é incompetente e preciso de alguém que realmente saiba o que está a fazer. Eu documentei tudo antes de sair. O Vasco tem os códigos de acesso. A Marta conhece os protocolos de backup. O Vasco é um idiota. E a Marta ligou a dizer que está doente. Não tenho tempo para desculpas. João, apanhe um avião esta noite. Senti a pressão familiar a crescer no meu peito.
A mesma pressão que tinha controlado as minhas decisões por quase uma década. Diz sim. Pede desculpa. Resolve o problema. Era o que eu fazia sempre. Era quem eu me tinha tornado. Mas o Lucas tinha acabado de levantar os olhos do seu castelo de areia, o seu jovem rosto brilhante de orgulho. Pai, olha, fiz uma fosso. Isso é incrível, amigo, disse, a minha voz a falhar ligeiramente. Para o telefone, falei com mais firmeza do que em anos. Ana, não posso voltar. Essas são as primeiras férias que tiro em 9 anos. O seu filho não é a minha preocupação. Ana interrompeu. O seu trabalho é a minha preocupação e, neste momento, o seu trabalho está em sério risco. As minhas férias foram aprovadas. Segui todos os protocolos. Tenho a confirmação por e-mail. As aprovações podem ser reconsideradas quando as circunstâncias mudam. Este é um período crítico para a empresa. E você escolheu abandonar as suas responsabilidades por uma viagem à praia. Isso mostra-me exatamente onde estão as suas prioridades. As minhas prioridades? A minha voz elevou-se antes que eu pudesse contê-la. Dei 9 anos a esta empresa. 9 anos de aniversários perdidos, feriados perdidos, tudo perdido. Sacrifiquei mais do que alguma vez devia ser pedido para alguém sacrificar. E estou a pedir uma única semana com o meu filho. A resposta da Ana foi gélida. Então você fez a sua escolha. Considere isto o seu despedimento oficial. Com efeito imediato. O RH enviará a papelada. Tem 48 horas para devolver todas as propriedades da empresa. A linha ficou muda. Fiquei petrificado. O telefone ainda colado ao ouvido. O som das ondas a quebrar algures ao longe. Despedido. Fui despedido. Depois de 9 anos de desempenho perfeito, depois de ser a pessoa que mantinha tudo junto, depois de sacrificar a minha saúde e os meus relacionamentos, a minha presença na vida do meu próprio filho, fui descartado numa chamada de 3 minutos. Pai? O Lucas estava à minha frente, a preocupação toldando as suas jovens feições. Pai, o que é que se passa? Estás esquisito. Olhei para o meu filho, realmente olhei para ele, e vi os olhos da Sofia a olharem de volta. Aqueles mesmos olhos castanhos e quentes que um dia me prometeram para sempre. O Lucas tinha 9 anos. Daqui a mais 9 anos, seria adulto, a ir para a universidade, a começar a sua própria vida. Metade do meu tempo com o meu filho já se tinha ido, gasto em salas de servidores, em chamadas de conferência e em reuniões de emergência que, na altura, pareciam tão importantes. Poderia ligar de volta para Ana. Poderia implorar, rastejar, prometer que estaria no próximo voo. Poderia salvar a minha carreira, manter o salário estável, a ilusão de estabilidade. Essa era a escolha segura, a escolha responsável, a escolha que o medo exigia. Mas eu já tinha passado 9 anos a fazer essa escolha. E o que é que isso me trouxe? Um filho que não se conseguia lembrar da última vez que tínhamos feito algo juntos. Uma vida medida em respostas a crises e percentagens de tempo de atividade dos sistemas. Uma existência oca disfarçada de dedicação. Pai! O Lucas perguntou novamente, a sua pequena mão a estender-se para tocar o meu braço. Olhei para o telemóvel na minha mão. Depois olhei para o meu filho e, pela primeira vez em 9 anos, fiz uma escolha diferente. Desliguei o telemóvel. Está tudo bem, amigo, disse, puxando o Lucas para um abraço que surpreendeu os dois. Está tudo bem. Agora mostra-me essa fosso que construíste. Segura mesmo a água. O rosto do Lucas iluminou-se com um sorriso que eu percebi que não tinha visto vezes suficientes. Ainda não sei. Temos de testar. Enquanto caminhávamos juntos em direção à costa, baldes na mão, senti algo a mudar dentro de mim. Acabara de perder o meu emprego, o meu rendimento, a minha identidade profissional. Por qualquer medida racional, eu devia estar em pânico. Mas em vez disso, com a mão do meu filho na minha,
A ver as ondas a quebrar sob um céu sem nuvens, João Ribeiro sentiu-se livre. Era o primeiro passo de uma jornada que nunca esperava fazer. A paz durou exatamente 14 horas. Acordei na manhã seguinte e encontrei o meu telemóvel, que eu tinha relutantemente ligado de novo para verificar mensagens da escola do Lucas, inundado de e-mails. 17 mensagens da Tech Horizon, cada uma mais ameaçadora do que a anterior. O primeiro e-mail veio do RH, clínico e impessoal, a delinear o processo de despedimento. Tinha 48 horas para devolver todas as propriedades da empresa. Portátil, crachás de segurança, discos encriptados. O não cumprimento resultaria em ação legal. O segundo e-mail veio do departamento jurídico. Referia cláusulas de não concorrência que eu tinha assinado anos antes, enterradas em papelada de que mal me lembrava. Segundo a sua interpretação, eu estava proibido de trabalhar para qualquer concorrente durante 18 meses. Sugeriam fortemente que eu não procurasse emprego na indústria até que o assunto fosse revisto. O terceiro e-mail veio da própria Ana. Era curto, brutal e concebido para ferir. A sua saída súbita causou uma perturbação operacional significativa. Informei os nossos contactos na indústria sobre o seu comportamento não fiável. Sugiro que considere cuidadosamente as suas perspectivas de carreira futuras, antes de tomar qualquer decisão de que se possa arrepender. Li a mensagem 3 vezes, cada leitura acendendo uma emoção diferente. Primeiro veio o medo, o terror frio e familiar da destruição profissional. Depois veio a raiva, um reconhecimento ardente da manipulação que tinha suportado durante anos. Finalmente veio algo inesperado. Clareza. A Ana estava com medo. Essa era a única explicação para esta resposta agressiva. Se a minha saída realmente não significava nada, se eu era tão substituível como ela sempre implicara, por que as ameaças? Por que a postura legalista? Por que o esforço para me colocar na lista negra da indústria inteira? Porque sem mim, as coisas estavam a desmoronar-se. Nos 2 dias seguintes, recebi atualizações fragmentadas de antigos colegas que se atreveram a contactar, apesar do risco. O panorama que pintavam era caótico. Sistemas que eu tinha mantido sozinho durante anos estavam a falhar de formas que ninguém mais compreendia. A documentação que eu tinha deixado, abrangente, detalhada, meticulosamente organizada, era aparentemente incompreensível para engenheiros que nunca se tinham dado ao trabalho de aprender como as coisas realmente funcionavam. O Vasco, o colega que supostamente tinha os códigos de acesso, tinha acidentalmente bloqueado 3 sistemas críticos nas primeiras 6 horas. A Marta, que conhecia os protocolos de backup, tinha regressado da licença médica, apenas para descobrir que os backups não corriam corretamente há semanas. Um problema que eu tinha corrigido manualmente todas as noites, sem contar a ninguém. A auditoria para a qual a Ana estava tão desesperada para se preparar, estava agora em sério risco. A Tech Horizon, uma empresa avaliada em várias centenas de milhões, estava a ser mantida unida por fita cola digital. E a única pessoa que sabia onde estava toda a fita cola tinha acabado de ser despedida por tirar férias aprovadas. Apesar de tudo, eu sentia-me culpado. Sabia que era irracional. Sabia que a crueldade da Ana não merecia a minha compaixão. Mas os colegas agora a correr para corrigir problemas que não compreendiam eram inocentes. Os clientes que dependiam de sistemas que eu tinha construído não tinham feito nada de errado. Os jovens engenheiros, que provavelmente seriam culpados por falhas para além do seu controlo, não mereciam sofrer pela vingança da Ana. O Lucas notou a mudança no meu comportamento. Estávamos a almoçar num pequeno restaurante de marisco com vista para o mar, quando o miúdo pousou o garfo e me observou com uma intensidade que parecia demasiado madura para um miúdo de 9 anos. "Estás a pensar no trabalho outra vez", disse ele. Não foi uma pergunta. Comecei a negar, depois parei.
Tinha passado anos a mentir ao meu filho sobre o quão presente eu estava, quão focado, quão dedicado ao nosso tempo juntos. Recusava-me a fazê-lo mais. Sim, admiti. Estou. Lamento, amigo. O Lucas assentiu lentamente, processando esta informação com a consideração cuidadosa de alguém que tinha aprendido cedo que os adultos nem sempre diziam a verdade. Vais-te embora? A pergunta atingiu-me como um golpe físico. Quantas vezes o Lucas tinha feito essa pergunta na sua jovem vida? Quantas vezes a resposta tinha sido sim? Sim, o pai tem de ir trabalhar. Sim, há uma emergência. Sim, isto é importante. Não, disse eu, e queria dizer isso com cada fibra do meu ser. Não vou a lado nenhum. O Lucas sorriu, mas havia algo reservado na sua expressão, um ceticismo protetor nascido de anos de promessas quebradas. Ok, pai. Percebi então que as palavras nunca seriam suficientes. Só as ações, ações consistentes, repetidas, fiáveis, reconstruiriam a confiança que eu tinha destruído descuidadamente. Aquela noite, o restaurante principal do resort estava mais movimentado que o normal. Uma conferência de tecnologia, ao que parece, tinha terminado numa cidade próxima, e vários participantes tinham estendido as suas viagens por alguns dias de relaxamento. A sala de jantar fervilhava de conversas sobre tendências de mercado, lançamentos de produtos e mexericos da indústria. Eu e o Lucas encontramo-nos sentados numa pequena mesa perto da janela, um pouco apertados devido à multidão inesperada. O anfitrião pediu desculpa pelo espaço exíguo e mencionou que poderíamos ter de partilhar a nossa mesa se o espaço se tornasse um problema. 20 minutos depois da nossa refeição, isso aconteceu. Um homem aproximou-se da nossa mesa com um sorriso apologético. Tinha cerca de 50 e tantos anos, cabelos grisalhos, vestindo o tipo de roupa casual que parecia simples, mas provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. Lamento imenso a intromissão. O anfitrião mencionou que talvez tivessem espaço para mais um. Todas as outras mesas estão completamente cheias. Olhei para o Lucas, que encolheu os ombros com a aceitação fácil de uma criança. Claro, sem problema. O homem sentou-se com um aceno agradecido. Obrigado. Sou o Pedro. Pedro Castelo. Apresentei-me e o Lucas, sem pensar nada no encontro. O nome não me dizia nada. O Pedro pediu uma refeição modesta e fez uma conversa educada sobre a praia, o tempo, a multidão invulgar no resort. Foi o Lucas quem desviou a conversa numa direção inesperada. O miúdo estava a observar em silêncio o telemóvel do Pedro, que mostrava uma notificação de uma aplicação que eu reconheci instantaneamente. Um painel de controlo proprietário usado por grandes empresas de infraestrutura tecnológica. O meu pai conhece esse programa, disse o Lucas com a honestidade ingênua da juventude. Ele trabalha sempre com coisas assim. O Pedro levantou uma sobrancelha, olhando para mim com renovado interesse. É mesmo? Que tipo de trabalho faz? Engenharia de operações, disse subitamente desconfortável com a atenção. Sistemas de back-end, gestão de infraestruturas, nada glamouroso. O Pedro inclinou-se ligeiramente. Que empresa? Tech Horizon. As palavras saíram automaticamente, seguidas por uma correção amarga. Na verdade, devo dizer, ex-empresa. Fui despedido ontem. Tech Horizon. O Pedro repetiu o nome pensativamente. Conheço a Tech Horizon. Infraestrutura impressionante para uma empresa do seu tamanho, particularmente os seus sistemas de failover e os protocolos de sincronização em tempo real. Arquitetura muito elegante. Analistas da indústria escreveram sobre isso. Eu pisquei os olhos, apanhado de surpresa pelo conhecimento técnico específico. Você acompanha a análise de infraestruturas de back-end? O Pedro sorriu, uma expressão conhecedora que sugeria que eu estava a perder algo importante. Na minha área de trabalho, presto atenção a quem constrói coisas que realmente funcionam. A maioria das empresas fala em fiabilidade. Pouquíssimas a atingem.
A Tech Horizon conseguiu. Sempre me perguntei quem era o responsável. Isso seria eu, disse calmamente. A maior parte, de qualquer forma. Nos últimos 9 anos. A conversa que se seguiu durou quase 2 horas. O Lucas acabou por adormecer na sua cadeira, a cabeça encostada ao meu braço, enquanto os dois homens falavam sobre a arquitetura de sistemas, filosofia operacional e o trabalho invisível que mantinha a tecnologia moderna a funcionar. O Pedro Castelo, soube eu gradualmente, não era apenas um participante de conferência com interesse técnico. Ele era o fundador e presidente da Horizonte Digital, uma das maiores empresas de infraestrutura em nuvem do mundo. O homem sentado à minha frente, partilhando um jantar modesto num resort de praia, valia vários milhares de milhões de euros e exercia uma influência que moldava o funcionamento de toda a indústria tecnológica. Está a dizer-me, o Pedro disse lentamente, que você construiu a maior parte da infraestrutura central da Tech Horizon sozinho. Manteve-a por 9 anos e eles despediram-no por tirar férias. Férias aprovadas, esclareci. Eu tinha autorização por escrito. O Pedro abanou a cabeça. Algo entre descrença e desgosto atravessou as suas feições. Conheci a Ana Silva em eventos da indústria. Sempre a achei impressionante de uma forma superficial. Claramente julguei mal a situação. Ela é muito boa a parecer competente, eu disse. A competência real é geralmente emprestada de pessoas que ela não acredita. Pessoas como eu. Eu não neguei. Pela primeira vez na minha carreira, não minimizava as minhas contribuições, nem desviava os elogios para os outros. Apenas assenti. O Pedro ficou em silêncio por um longo momento, observando-me com um olhar avaliador que se sentia diferente da constante avaliação da Ana. A Ana sempre me vira como uma ferramenta, útil, funcional, em última análise descartável. O Pedro olhou-me como algo completamente diferente. Gostaria de continuar esta conversa, disse o Pedro finalmente. Não esta noite. O seu filho precisa de uma cama decente e já monopolizei a sua noite o suficiente. Mas antes de tomar qualquer decisão sobre o seu futuro, quero que saiba que pessoas como você não aparecem com frequência. E empresas que tratam pessoas como você da forma como a Tech Horizon o fez, merecem o que lhes está a chegar. Ele entregou-me um cartão de visita, simples, elegante, contendo apenas um nome e um número de telefone. Ligue-me quando estiver pronto para falar sobre o que vem a seguir. Aqui tenho de parar um pouco. O que aconteceu a seguir, ou melhor, o que já estava a acontecer nos bastidores e que eu só comecei a perceber, é tão absurdo. Eu, um homem que passou 9 anos a apagar fogos e a ser o herói anônimo, a ser despedido por uma tirana de fato e salto alto e a ser descoberto por um bilionário num restaurante de praia. Parece um clichê de filme, não é? Acreditem, na altura, parecia mais um pesadelo, mas com uns raios de sol bem fortes. Ninguém me tinha visto de verdade durante quase uma década. Ninguém tinha valorizado o trabalho, o sacrifício, as horas perdidas. E de repente aqui estava eu, no centro de uma tempestade perfeita, com duas forças opostas a puxar-me. O terror da perda total e a esperança de um novo começo. É tudo tão irreal. Mas o que é real, afinal? Voltemos à história. As consequências na Tech Horizon aceleraram mais rápido do que qualquer um tinha previsto. Em 72 horas após o meu despedimento, 3 grandes clientes tinham apresentado queixas formais sobre instabilidades do sistema. A preparação da auditoria, que a Ana tinha alegado ser a razão para exigir o meu regresso imediato, parou completamente. Os auditores faziam perguntas que ninguém na empresa conseguia responder, pedindo documentação que aparentemente não existia fora dos meus arquivos pessoais. A notícia espalhou-se pelas redes da indústria com a velocidade dos mexericos digitais. Antigos colegas começaram a contactar-me diretamente, alguns a pedir desculpa por não me terem defendido,
outros a fazer perguntas técnicas que precisavam desesperadamente de resposta. Alguns apenas para saber se eu estava bem. O contacto mais significativo veio da Diana Almeida, a cliente mais antiga da Tech Horizon e CEO de uma empresa de tecnologia de saúde que dependia da infraestrutura da Tech Horizon para sistemas críticos de dados de pacientes. João, preciso ser direta consigo. A Diana disse durante uma chamada que eu atendi no pátio tranquilo do resort. A Ana disse-nos que abandonou a empresa durante uma crise, que saiu sem aviso e recusou-se a regressar. Mas isso não corresponde a nada do que sei sobre você em 9 anos de trabalho em conjunto. O que é que realmente aconteceu? Conte-lhe a verdade. As férias aprovadas, o telefonema, o despedimento, os e-mails ameaçadores e a lista negra da indústria. A resposta da Diana foi imediata e feroz. Ela despediu-o por tirar férias. Férias que ela pessoalmente aprovou e depois tentou culpá-lo pelas consequências. É um resumo preciso. João, tem documentação? O e-mail de aprovação, a chamada de despedimento, as ameaças? Tenho tudo. Bom, porque vou rescindir o meu contrato com a Tech Horizon até ao final do mês. E não serei a única. O que lhe fizeram é inaceitável. A pressão para regressar intensificou-se dramaticamente depois daquela conversa. A Ana, aparentemente, percebeu que perder o João era uma coisa, mas perder grandes clientes por causa de como ela me tinha tratado era algo completamente diferente. O tom ameaçador das suas comunicações mudou para algo quase conciliatório, embora a manipulação permanecesse transparente. João, acho que ambos dissemos coisas que não queríamos. Lia um e-mail. A empresa precisa de si. Os seus colegas precisam de si. Quaisquer que sejam os desacordos que tivemos, certamente podemos encontrar uma forma de avançar profissionalmente. Vamos discutir um pacote de retorno que aborde as suas preocupações. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento de erro, apenas a presunção de que eu poderia ser comprado de volta com a combinação certa de dinheiro e promessas vagas. Li o e-mail enquanto estava sentado na praia, a ver o Lucas a tentar empinar um papagaio que tínhamos comprado numa loja local. O miúdo ria, corria contra o vento, completamente absorvido na alegria simples do momento. Era isto que eu tinha perdido. Era isto que eu tinha sacrificado. E a Ana pensava que podia comprar de volta com um pacote de retorno. A culpa ainda me roía. Os colegas estavam a sofrer. Os clientes estavam a ser prejudicados. Sistemas que eu tinha construído com cuidado e dedicação estavam a falhar de maneiras que levariam meses a reparar. Parte de mim, a parte que tinha sido condicionada ao longo de 9 anos para resolver todos os problemas, corrigir todas as crises, sacrificar tudo pela obrigação profissional, queria desesperadamente voltar. Mas outra parte de mim, uma parte que tinha estado em silêncio por demasiado tempo, fez uma pergunta diferente. Se eu regressasse agora, que mensagem estaria a enviar ao Lucas? Que as promessas podiam ser quebradas quando o trabalho chamava. Que a família vinha sempre em segundo lugar. Que o autossacrifício era a única resposta aceitável a exigências irracionais. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia, nunca confies em quem parece demasiado bom para ser verdade. Ele referia-se aos vendedores no mercado, mas agora eu percebia de outra forma. A empresa, as promessas, tudo soava demasiado bom, demasiado perfeito. E perfeição não existe. Isso sim, eu tinha aprendido da forma mais difícil. Eu tinha crescido a ver o meu próprio pai trabalhar até a exaustão, morrendo de um ataque cardíaco aos 53 anos, deixando para trás uma carreira de sucesso e uma família que mal o conhecia. Jurei que seria diferente. Falhei essa promessa espetacularmente. Mas o fracasso não tinha de ser permanente. Se eu voltasse para a Tech Horizon, estaria a ensinar ao Lucas que os limites não importavam,
que a lealdade fluía apenas numa direção, que o valor de um homem era determinado pelo quanto ele estava disposto a sacrificar por pessoas que nunca sacrificariam nada em troca. Eu não conseguia. Eu não o faria. A Ana Silva chegou ao resort de praia no 5º dia das minhas férias. Avistei-a a atravessar a areia em minha direção, os seus saltos altos e caros a afundar desajeitadamente a cada passo. Parecia deslocada naquele ambiente casual. Fato de designer, cabelo impecável, uma expressão que misturava desespero com fúria mal disfarçada. O Lucas estava a nadar nas águas rasas ali perto, supervisionado por um nadador salvador. Eu tinha aproximadamente 3 minutos de conversa privada antes que o meu filho notasse a intrusão. Tem ignorado as minhas chamadas, a Ana disse sem rodeios. Estou de férias. Isto não é uma brincadeira, João. A empresa está a desmoronar-se. A auditoria é um desastre. 3 grandes clientes estão a ameaçar sair. Tem ideia do que está a acontecer por causa do seu egoísmo? Permaneci sentado na minha cadeira de praia, forçando a Ana a ficar de pé acima de mim, numa exibição desajeitada de tentativa de domínio. Tenho uma ideia. Sim. Então volte, diga o seu preço, aumento de salário, mudança de título, o que quiser. Podemos fingir que toda esta situação nunca aconteceu. Podemos fingir que não me despediu por tirar férias aprovadas. Podemos fingir que não ameaçou colocar-me na lista negra de toda a indústria. Podemos fingir que não chamou a minha dedicação ao meu filho egoísmo. A compostura da Ana rachou ligeiramente. Estava sob pressão. O cronograma da auditoria, as expectativas do conselho. Você não entende a posição em que eu estava. Entendo perfeitamente. Estava numa posição difícil, então descarregou em quem tinha menos probabilidades de reagir. Foi o que sempre fez, Ana. É o que faz a todos que trabalham para si. Isto não é sobre mim. Isto é sobre a empresa. Sobre os seus colegas que estão a afogar-se neste momento porque você está sentado na praia. Finalmente levantei-me, ficando ao nível dos olhos da mulher que controlou a minha vida profissional durante anos. Os meus colegas estão a afogar-se porque você criou um sistema onde uma pessoa era responsável por tudo o que era crítico e depois despediu essa pessoa sem um plano de sucessão. Isso não é falha minha, é sua. O rosto da Ana ficou vermelho. Se não voltar, a empresa pode colapsar. Centenas de pessoas podem perder os seus empregos. É isso que quer? Ser responsável por destruir tudo? Não sou responsável por destruir nada. Você é. Por um momento, algo quase humano brilhou nas feições da Ana. Medo, talvez, ou o reconhecimento crescente de que as suas táticas de manipulação não estavam a funcionar. Por favor, a palavra saiu tensa, pouco familiar nos seus lábios. Peço-lhe que nos ajude, que me ajude. O que quer que tenha acontecido entre nós, a empresa não merece falhar. Olhei para além dela, para onde o Lucas acenava da água, fazendo um gesto para o pai se juntar a ele. Tem razão numa coisa, eu disse calmamente. A empresa não merece falhar, nem eu. Mas você fez a sua escolha, Ana. Agora eu estou a fazer a minha. Passei por ela em direção à água, em direção ao meu filho, em direção a um futuro que não incluía a Tech Horizon. Atrás de mim, Ana Silva ficou sozinha na areia, a ver tudo o que tinha construído começar a desmoronar-se. O que teriam vocês feito no meu lugar? Será que era fácil ignorar tudo e voltar? Para mim, não era. O colapso da Tech Horizon tornou-se notícia da indústria numa semana. Fiquei a saber da mesma forma que a maioria das pessoas, através de manchetes e notificações que apareciam no meu telemóvel, apesar das minhas tentativas de me desconectar. A auditoria tinha falhado catastroficamente. Sistemas que eu tinha mantido durante 9 anos revelaram vulnerabilidades críticas que mais ninguém sabia como abordar. Mais 3 grandes clientes, seguindo o exemplo da Diana Almeida, anunciaram a sua intenção de rescindir contratos. Os preços das ações caíram a pique.
Os investidores exigiram respostas. O conselho de administração lançou uma investigação de emergência. O que descobriram foi condenatório. Anos de investimento em infraestruturas negligenciado, disfarçado por um engenheiro sobrecarregado que silenciosamente mantinha tudo unido. Uma cultura de gestão que punia a honestidade e recompensava as aparências. Uma diretora de operações que sistematicamente creditava os sucessos a si própria, enquanto desviava a culpa pelas falhas para subordinados que estavam demasiado exaustos ou demasiado assustados para objetar. A imagem cuidadosamente construída da Ana Silva começou a rachar. Antigos funcionários vieram a público com histórias que pintavam um quadro de disfunção sistêmica. Engenheiros que tinham sido despedidos por levantarem preocupações sobre dívida técnica. Gerentes que tinham sido afastados por questionarem prazos irrealistas. Um padrão de intimidação e manipulação que se estendia por anos. Tudo escondido sob impressionantes relatórios trimestrais e apresentações confiantes ao conselho. A investigação revelou que o meu despedimento não foi um incidente isolado de mau julgamento, mas a culminação de uma filosofia de gestão construída sobre a exploração. A Ana tinha criado um sistema onde o conhecimento essencial estava concentrado em indivíduos que ela podia controlar, e depois descartava esses indivíduos no momento em que se tornavam inconvenientes. Acompanhei as notícias com uma mistura de vindicação e tristeza. Não tive prazer em ver colegas perderem os seus empregos enquanto a empresa encolhia. Não senti satisfação em ver a carreira da Ana implodir sob o peso das suas próprias decisões. A destruição que se desenrolava não era algo que eu quisesse. Era simplesmente a consequência inevitável de anos de práticas insustentáveis finalmente a colidir com a realidade. O Lucas notou a mudança no pai durante esses dias. Eu estava presente, envolvido, totalmente comprometido com o tempo de férias restante, mas havia uma certa melancolia na minha expressão que o miúdo reconheceu. Pai, estás triste com o teu antigo trabalho? Estávamos sentados na praia a ver o pôr do sol pintar o céu algarvio em tons de laranja e rosa. Era a nossa penúltima noite no resort, e eu estava mais calado do que o habitual. Estou triste pelas pessoas que estão a ser prejudicadas, disse eu honestamente. Estou triste que as coisas tivessem de desmoronar desta forma. Mas não estou triste por ter saído. Devia ter saído há muito tempo. O Lucas assentiu, absorvendo esta informação com a consideração pensativa que herdou da mãe. A mãe ter-te-ia dito para sair, não teria? A pergunta apanhou-me desprevenido. O Lucas raramente mencionava a Sofia, não porque se tivesse esquecido dela, mas porque as memórias eram complicadas para uma criança que nunca a tinha realmente conhecido. Sim, disse eu, a voz embargada pela emoção. Ela ter-me-ia dito para sair há anos. Ela sempre disse que um trabalho devia servir à nossa vida, e não o contrário. Esqueci-me disso durante muito tempo, mas agora lembro-me. Puxei o meu filho para perto, segurando-o contra a brisa fresca da noite. Sim, amigo, lembro-me agora. O Pedro Castelo ligou na manhã do nosso último dia no resort. Tenho acompanhado as notícias sobre a Tech Horizon, disse o Pedro. Uma implosão bastante espetacular. Imagino que tenha recebido chamadas de todos os recrutadores da indústria. Eu ri apesar de mim. Algumas dezenas, sim. Aparentemente, ser a pessoa que manteve uma empresa em falência unida durante 9 anos torna-o atraente para outras empresas que esperam replicar esse arranjo. E não está interessado nessas ofertas? Não estou interessado em ser o burro de carga indispensável de outra empresa. Fiz isso uma vez. Custou-me 9 anos com o meu filho. A resposta do Pedro foi imediata. Bom, porque não é isso que estou a oferecer. A conversa que se seguiu foi diferente de qualquer discussão de emprego que eu já tinha tido. O Pedro não falou sobre requisitos salariais, métricas de desempenho ou horas esperadas. Em vez disso, falou sobre filosofia,
sobre a construção de empresas que tratavam os funcionários como seres humanos, em vez de recursos, sobre crescimento sustentável em vez de exploração, sobre o tipo de cultura de trabalho que criava inovação genuína, em vez de apenas extrair o máximo esforço de pessoas exaustas. Quero que se junte a Horizonte Digital, disse o Pedro. Não como mais um engenheiro de operações que se espera que sacrifique tudo pelo trabalho. Como um líder estratégico, alguém que nos ajude a construir sistemas e equipas que não exijam que nenhuma pessoa se destrua pelo sucesso da empresa. Ouvi atentamente à espera da rasteira. Havia sempre uma rasteira. Ofertas generosas sempre vinham com expectativas ocultas, exigências não declaradas, a suposição de que a gratidão se traduziria em disponibilidade ilimitada. E a flexibilidade? Perguntei. O meu filho tem 9 anos. Já perdi a maior parte da sua infância. Preciso estar presente para o que resta. Terá controle total sobre a sua agenda. Trabalho remoto sempre que precisar. Nenhuma expectativa de disponibilidade fora do horário, a menos que o escolha. Medimos resultados, não horas registradas. E a compensação? O Pedro nomeou um valor que me fez piscar os olhos. Era quase o triplo do meu salário na Tech Horizon, com opções de capital que poderiam valer substancialmente mais se a empresa continuasse a sua trajetória de crescimento. Isso parece excessivo para o que está a descrever. É apropriado para o seu valor, o Pedro corrigiu. João, passei 40 anos a construir empresas. Aprendi a reconhecer pessoas que são genuinamente excepcionais. Não apenas competentes, não apenas fiáveis, mas o tipo de pessoas que elevam tudo à sua volta. Você é uma dessas pessoas. Ana Silva foi míope demais para o ver. Eu não sou. Fiquei em silêncio por um longo momento, a olhar pela janela para a praia onde o Lucas estava a arrumar as nossas coisas, a preparar-se para a viagem de volta a casa. Preciso de pensar sobre isso. Tire o tempo que precisar. A oferta mantém-se quando estiver pronto. 3 semanas depois, João Ribeiro começou o seu novo cargo na Horizonte Digital. A transição foi tudo o que o Pedro tinha prometido e mais. Eu trabalhava em casa a maioria dos dias. O meu horário construído à volta das horas de escola e atividades do Lucas. Fui a jogos de futebol e a reuniões de pais e professores. Cozinhava o jantar todas as noites, ajudava com os trabalhos de casa e estava presente para as histórias da hora de deitar, algo que não fazia consistentemente desde que o Lucas era muito pequeno. O trabalho em si era desafiador e gratificante. Eu já não estava apenas a manter sistemas. Estava a conceber novas abordagens à gestão de infraestruturas, a construir equipas que podiam funcionar sem depender dos esforços heróicos de uma única pessoa. Estava a ensinar aos outros o que sabia, a criar documentação que realmente fazia sentido, a estabelecer processos que sobreviveriam à minha eventual partida, quando quer que isso acontecesse. Pela primeira vez na minha carreira, sentia-me valorizado, em vez de explorado. Notícias sobre a Ana Silva chegavam-me ocasionalmente. Ela tinha sido afastada do seu cargo na Tech Horizon após a investigação do conselho. A própria empresa tinha sido adquirida com um desconto significativo por um concorrente, os seus funcionários restantes absorvidos por uma organização maior. A reputação da Ana na indústria, outrora formidável, tinha sido permanentemente danificada pelas revelações das suas práticas de gestão. Não senti satisfação na sua queda. Apenas me senti livre. Numa manhã de sábado, no final do outono, eu e o Lucas regressamos ao Algarve. Não ao mesmo resort. Aquele lugar guardava memórias complicadas, mas a uma praia diferente, um novo começo. Caminhamos juntos pela costa, a colecionar conchas, a desviar-nos das ondas, a falar de tudo e de nada. O Lucas estava animado de uma forma que eu raramente tinha visto, partilhando histórias da escola, fazendo perguntas sobre o futuro, a fazer planos para aventuras que poderíamos ter juntos. Pai, disse o Lucas,
enquanto parávamos para examinar uma concha particularmente interessante. Sim, amigo. Ainda bem que foste despedido. Eu ri, surpreendido pela franqueza. Essa é uma coisa invulgar para se ficar feliz. É sério. O Lucas olhou para mim com os olhos da Sofia, quentes e sérios. Estás diferente agora. Estás mesmo aqui. Não é só o teu corpo. És tu. Tu inteiro. As palavras atingiram-me com uma força inesperada. Durante 9 anos acreditei que estava a fazer a coisa certa, a providenciar estabilidade, a construir segurança, a sacrificar-me pelo futuro da minha família. Mas o meu filho precisava de algo muito mais simples. Um pai que estivesse presente. Devia ter percebido isso há muito tempo, disse eu. Lamento que tenha demorado tanto. Está tudo bem. O Lucas sorriu. O ceticismo guardado que tinha sombreado a sua expressão durante anos, finalmente a começar a desaparecer. Percebeste eventualmente, é isso que importa. Continuamos a andar, pai e filho, o sol de outono a aquecer os nossos rostos, enquanto as ondas rolavam incessantemente contra a costa. Atrás de nós, as pegadas que deixamos na areia estendiam-se para um passado que eu já não podia mudar. À nossa frente estava um futuro construído sobre escolhas diferentes. Ser despedido tinha parecido um fim. Acabou por ser o início de tudo o que realmente importava. Durante 9 anos, ensinei ao meu filho uma lição: que o trabalho vinha primeiro, que o sacrifício era esperado, que o valor de uma pessoa era medido pelo quanto ela desistia pelos outros. Agora tinha a chance de ensinar uma lição diferente: que os limites não eram egoísmo, que a presença era mais valiosa do que a provisão, e que o valor de uma pessoa nunca devia ser trocado por pessoas que nunca retribuiriam. Percebi, a lição mais importante que alguma vez ensinaria, e demorou a perder tudo para finalmente a compreender. Hoje, ainda estou a aprender. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se não estarei a cometer outros erros, a ver o mundo através de lentes demasiado cor-de-rosa. Mas o Lucas está aqui, comigo, e isso, por agora, é suficiente. É assim que a vida é, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. Mas é a minha vida, e é o nosso caminho.